Muito obrigado a você que comentou aquele post em que nós falamos sobre o não consumo da carne de porco. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, nós tivemos mais de 500 mil de pessoas alcançadas por aquele post. E eu agradeço muito a você, inclusive pelos seus comentários com os quais você discordou daquilo que nós afirmamos. Mas isso é saudável. Quando há uma discordância saudável, isso proporciona um crescimento para ambos os lados, porque nós vamos o quê? Com essa discordância, vamos conferir, né, se aquilo que nós acreditamos realmente tem base bíblica ou não. Entre esses comentários eu recebi vários textos bíblicos que aparentemente contradizem o que eu ensinei. Porém, eu quero lhe dizer para você uma coisa, eu vou fazer uma série de alguns vídeos em que nós vamos comentar sobre a alimentação à luz da Bíblia. Então você vai ver na descrição deste vídeo agora, que é um vídeo introdutório, você verá na descrição do vídeo alguns links onde você poderá assistir uma série de vídeos onde vamos explicar esta questão do consumo ou não de carnes imundas à luz do texto bíblico. Agora eu quero comentar com você alguns textos, alguns dos principais que foram enviados pelos comentários. Foi usado Gênesis 9, verso 3, que diz que o ser humano aparentemente pode comer de tudo que se move. Outros comentários mencionaram Atos capítulo 10, o lençol zoológico, onde Deus diz para Pedro, mata e come. E outras pessoas mencionaram, 1 Coríntios 10, 25, onde Paulo diz para comermos de tudo que se vende no açougue. Eu quero brevemente contextualizar esses versos para você, porque com certeza daria um vídeo longo para explicarmos cada um deles. E eu já abordei alguns desses versos em alguns programas da Mira da Verdade, em outras ocasiões, inclusive aqui no canal no YouTube. Mas eu quero brevemente mencionar para você algumas distorções que existem em torno desses textos. Antes, vamos fazer uma análise. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo 3,16, ele disse o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Fazia parte da Bíblia de Paulo, por exemplo, Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Capítulos onde Deus lista os animais que poderiam ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Então devemos ter isso como pressuposto. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então, de forma alguma, Paulo estaria abolindo a própria Bíblia dele. Mas vamos dar sequência. Alguns internautas usaram Gênesis 9:3 para dizer que Deus liberou o consumo de carnes imundas. O texto diz assim: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Se você interpretar o tudo que se move sem analisar o contexto onde esse termo é empregado, você vai ter um problema. Você vai ter que entender, então, que Deus está liberando, inclusive, o consumo de carne humana. Porque não são só os animais que se movem, os seres humanos também se movem. Se o tudo que se move serve para alimento, então Deus liberou o canibalismo para Noé. Isso não é verdade, isso não é correto. O tudo que se move deve ser interpretado à luz de Gênesis 7, verso 2. Olha o que diz Gênesis 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Veja, tudo que se move é limpo. Não inclui os alimentos, os animais imundos, por quê? Se Deus pediu para Noé levar 7 pares dos animais puros e 1 par dos animais imundos, se Noé tivesse entendido a expressão tudo que se move como uma referência também aos animais imundos, várias espécies de animais imundos, incluindo o porco, não existiriam mais, teriam deixado de existir. Então, quando Deus manda levar 7 pares de animais puros e 1 de impuro, ele já está mostrando 2 coisas. Primeiro,
a distinção entre animais puros e impuros é antes de Levítico. E segundo, Deus está mostrando que os animais impuros não seriam para o consumo e nem para o sacrifício. Porque se o fosse, as espécies de animais imundos teriam sido extintas. Então, tudo que se move em Gênesis 9:3 é tudo que se move e é limpo. Porque no capítulo 7, verso 2, Deus já havia feito a distinção. Tá bom? Então, esse é o primeiro texto que nós contextualizamos. O segundo texto usado por vários internautas foi Atos capítulo 10. Ali em Atos capítulo 10, na visão do lençol zoológico, que Pedro tem essa visão, Deus diz para Pedro num momento o seguinte, aqui no versículo 13, não é? E ouviu uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Se você ler até aqui, você vai entender que Deus liberou para Pedro o consumo de qualquer carne imunda. Cobra, lagarto, qualquer tipo de réptil, qualquer tipo de animal peçonhento, porque tudo isso estava sendo baixado naquela visão simbólica. Agora, será que Pedro entendeu assim? No verso 17 do capítulo 10, olha o que diz aqui. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ou seja, ele ainda não sabia o que significava a visão. É depois que se apresentam a ele alguns homens enviados por Cornélio, um gentil, é que Pedro começa a entender o propósito da visão. Não é? E, por exemplo, aqui, no versículo 28, já vemos a compreensão de Pedro, ó, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me mostrou, quando? Na visão do lençol zoológico, né? Que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro não entendeu a visão como uma liberação para comer carnes imundas, senão ele teria dito, Deus me mostrou que a nenhum animal considerasse imundo. Não, ele falou, Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse imundo ou comum. Então, os animais impuros baixados no lençol zoológico representam Cornélio e os demais não judeus, porque os judeus acreditavam que os gentios eram imundos. E a forma de Deus conscientizar Pedro de que o evangelho deveria ser levado para Cornélio e para os gentios foi dando aquela visão simbólica. E se você ler o capítulo 10 e o capítulo 11, você vai ver que a igreja cristã primitiva não entendeu Atos 10 como uma liberação para comer carnes imundas. A igreja cristã primitiva, no capítulo 11, entendeu que o evangelho estava disponível, bem como o Espírito Santo, aos gentios também. Você viu como é perigoso gerar um texto do contexto? Você, meu irmão, minha irmã, sincero, que usou esses textos, você está percebendo que você estava equivocado. E eu peço a Deus que Ele lhe dê humildade para você rever o seu posicionamento. Ao você estudar esses textos que eu estou aqui explicando brevemente, você vai perceber que o Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento, que era a Bíblia de Paulo. Paulo jamais escreveria algo que contradissesse princípios de saúde, que não tem nada a ver com um cerimonialismo, princípios de saúde que são válidos por toda a eternidade. E o último verso que eu queria contextualizar é 1 Coríntios 10, 25. Outros queridos internautas usaram esse texto para dizer que a Bíblia aboliu as leis dietéticas de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Porém, quando Paulo diz em 1 Coríntios 10, 25, comei de tudo o que se vende no mercado ou no açougue, de acordo com algumas traduções, sem nada perguntardes por motivo de consciência, você precisa também analisar o contexto. Isso está no verso 25 de 1 Coríntios 10. Agora olha o verso 28. Porém, se alguém vos disser, isto é comida sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência.
Você entendeu o que é comer de tudo que se vende no mercado ou no açougue? Comer de tudo que se vende no mercado e no açougue, mesmo que possa ter sido sacrificado num templo pagão. É o mesmo problema do capítulo 8. Então, se você ler 1 Coríntios 10, 25, com o verso 28 e 1 Coríntios 8, você percebe que Paulo não está autorizando o consumo de carnes imundas. Ele está autorizando o consumo de carnes puras que tivessem sido sacrificadas em templos pagãos. Agora ele diz, se alguém disser para você que realmente aquilo foi, então para não escandalizar o outro, então não use. Querido internauta que acompanha o meu canal, um texto fora do contexto é só um pretexto. Nós não devemos interpretar a Bíblia dessa forma. Nós precisamos ir ao contexto bíblico e permitir que a Bíblia fale por si mesma. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aprenderam assim nas igrejas de vocês. Aprenderam a usar Gênesis 9:3, Atos capítulo 10, 1 Coríntios 10, 25, 1 Timóteo 4, entre outros textos. Vocês aprenderam esses textos desta forma, porém, eu lhe convido com muita humildade no coração. Analise esses textos contextualmente e você vai perceber que eles não estão contradizendo o que Deus ensinou em Levítico capítulo 11 e em Deuteronômio capítulo 14. O seu corpo e o meu, o corpo é considerado o templo do Espírito Santo, diz 1 Coríntios 6:19. Eu lhe pergunto, será que é correto jogarmos lixo dentro de uma igreja, por exemplo? É falta de reverência. Você e eu não jogamos lixo dentro da igreja, especialmente. Agora imagine jogarmos lixo para dentro do corpo que é o templo do Espírito. Deus quer que você e eu, com a graça de Cristo, aprendamos a cuidar deste templo. E uma das formas é evitando ingerir alimentos imundos. Acompanhe a sequência de vídeos que faremos, veja na descrição do vídeo os links, onde você poderá acompanhar mais a respeito desse assunto. Mais uma vez, obrigado pelos comentários, pelo mais de 500 mil, não é, de pessoas que viram aquele post. Eu espero estar aí contribuindo para com o seu crescimento espiritual e lhe ajudando, inclusive, uma metodologia correta, não é, de estudar o texto bíblico. Que Deus te guarde, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. Nos vemos numa próxima. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite! Aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva. Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente, que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe.